crente. Graça e paz, querido, tudo bem? Vamos ter uma mensagem abençoada, tá bom? Que o Senhor possa te abençoar. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Ajuda o pastor Cleito aí, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos à mensagem. Bem, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje eu estou com uma palavra aqui tremenda para o teu coração. Eu sou o pastor Cleito Santos e tenho certeza que Deus vai falar com você, né? Sobre uma palavra tão tremenda sobre nossas vidas, né? Que às vezes a gente, pelas dificuldades que nós passamos, pelas dificuldades que nós temos, né? E muitas das vezes nós passamos por alguns tipos de dificuldade. Querido, você já parou para pensar, né? Enquanto foi poderoso aquela atitude de Cristo por morrer por nós. E você já parou para pensar que Cristo não morreu só para os crentes, mas por todos que nele crê? Você já parou para pensar que Jesus, ele morreu e ressuscitou por mim e por todas as nações? A Bíblia ela vai dizer que Deus amou o mundo, todo mundo, todo ele. Não é um ou outro, não existe isso, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para pensar nisso, querido. Porque quando nós paramos para pensar nisso, nós começamos a ter um olhar diferente para o reino. Porque quando nós olhamos para o reino de uma maneira certa, nós vamos perceber que o reino já tem rei. O reino já tem um trono e tem rei. Ele não precisa de outro rei. Ele não precisa de juiz. O que ele precisa de súditos, servos. E é sobre isso que eu quero estar ministrando nessa hora com você. Eu quero ler lá em Salmos, ele diz assim, em Salmos capítulo de número 68, verso 4, ele diz assim: cantem a Deus, louvem ao seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exalte diante dele, pois, presta bem atenção nisso, irmão, pois, aleluia, Pai para os órfãos, pois ele é Pai para os órfãos e defensores das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Querido, Deus não é muito interessante quando nós começamos a pensar em Deus dessa maneira, quando nós começamos a olhar para Deus de uma maneira tão tremenda, nós começamos a entender que o nosso Deus, ele é um Deus tremendo. Deixa eu ministrar algo para a tua vida, querido, para a minha e para a nossa vida. Eu tenho parado para pensar muito sobre alguns assuntos. E um desses assuntos que eu mais tenho parado para pensar nesses últimos dias, mediante a toda essa calamidade que nós vivemos, não só nós aqui no Brasil, mas o mundo todo, eu comecei a parar para pensar em algumas coisas, situações que nós estamos vivendo e eu cheguei a uma conclusão, né? Depois de tanto, entenda com carinho que eu vou falar, principalmente as famílias a qual eu estou falando aqui agora, quantas pessoas eu tive que fazer sepultamento como pastor, quantas pessoas eu tive que, da nossa congregação, da nossa igreja, que nós tivemos que, levar para sepultamento, quanta tristeza nós vimos diante dos olhos das famílias, quantas pessoas amigas, parentes, que eu também tive que sepultar e sentindo a dor. A gente chega nessa conclusão, querido, que se a gente não adorar a Deus, isso tudo que fica aí é vaidade. A gente percebe, eu sei que pode parecer clichê, mas não é. É porque às vezes a gente chega dentro, quando a gente vai no cemitério, a gente realmente pensa, como a própria palavra ela fala.
né? E a gente começa a pensar na nossa vida e às vezes a gente vê tantas coisas dentro de um ambiente que não deveria ter, né? Um ambiente evangélico, como não deveria ter vaidades, soberbas. E eu sei também que é uma coisa do ser humano, eu sei também que nós infelizmente temos defeitos, mas eu não quero falar do meu e do teu defeito. Eu quero falar de algo que nós podemos, na verdade, que nós temos como qualidade e podemos mudar todas as situações. Eu acredito nisso que eu estou falando, querido. A Bíblia ela vai dizer, nós lemos ali que o Senhor dos Exércitos, Ele é o pai dos órfãos. Ele é o pai dos órfãos. Ele é aquele que segura na mão dos órfãos. Órfão é uma pessoa que é reconhecida sem o pai e sem a mãe, que é abandonada pelo pai e pela mãe, então ela leva o nome de órfão, né? E a Bíblia ela fala que Deus, Ele é o pai para os órfãos. Ou Ele está dizendo, ainda que aconteceu algo na tua vida de abandono, que você é abandonado, que você é esquecido, eu, Senhor, sou o seu pai. E querido, é sobre isso que eu quero estar conversando com você, sobre a palavra eu sou o seu pai. O tema dessa mensagem, dessa pequena reflexão, na verdade, é eu sou o teu pai. Eu estou falando com pessoas que não que estão fortalecidas completamente na presença de Deus. Eu estou falando com pessoas principalmente que elas não estão totalmente fortalecidas na presença de Deus. Eu estou falando com pessoas que se afastou da presença de Deus, pessoas que se desviaram da presença de Deus, pessoas que, por tantos motivos, talvez decepção, talvez uma fofoca, ou talvez uma perca, talvez, sabe, desilusões, talvez a igreja não supriu a expectativa que você estava no teu coração, querido. Talvez você passou por situações até vergonhosas. Talvez que quando você foi ferido, você esperava que como qualquer outro exército, você fosse alcançado. E isso não aconteceu. Eu quero te dizer, querido, que em nome de Jesus Cristo, Deus, Ele nunca te abandonou. Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Deus nunca vai deixar você sozinho ou sozinha. Deus nunca vai fazer isso. E você vai me perguntar, por que, pastor, isso? Por que o senhor tem tanta certeza disso? Como que o Senhor pode me afirmar? Porque se a gente olhar a palavra do Senhor que fala que o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, aleluia, eu não consigo olhar para Deus de outra maneira, eu não consigo ver uma característica de Deus mais forte do que o amor. E aí as pessoas entram em um dilema muito grande, uma discussão, e aí nós, evangélicos, então temos essa discussão, na minha opinião, boba, dizendo que Deus, Ele é fogo consumidor, e só que a gente não pode tirar um texto, pode tirar uma palavra, uma frase, para formar uma opinião por completo. E quando a Bíblia ela fala, descreve que Deus é justiça, e Ele é. Isso não quer dizer que um juiz ele não ama, que um juiz ele não interpreta a justiça, a lei, conforme tem que ser interpretada. Aleluia! Eu me pego muito porque eu como pai, muitas das vezes eu tenho que tomar atitude com as minhas filhas, eu tenho que ser ríspido, às vezes eu tenho que ser duro com as minhas filhas, não por falta de amor, muito pelo contrário, é porque eu amo de uma tal maneira que eu tenho que fazer aquilo porque eu quero o melhor. A Bíblia ela diz, querido, que o seu pai, sendo mau, se você pedir um peixe, ele não vai te dar uma serpente, um pão, uma pedra. Imagina o Pai que está no céu. Essa é a descrição do nosso Deus, essa é a descrição do nosso Senhor. E quando eu olho para essa descrição, querido, eu não posso acreditar que esse Deus te abandonou, que esse Deus deixou você para trás. Não.
Ele não deixou você para trás. Você tem que olhar para a tua vida um pouco e ver o que foi que aconteceu. E aí eu volto de novo. Pode parecer que é repetição, mas não é. Aí você vai falar para mim: não, pastor, o senhor não está entendendo. É porque eu sofri isso, sofri aquilo. Sim, e eu não estou dizendo que não é válido e que esse sofrimento que você está passando não foi terrível. Eu tenho certeza que foi. O que eu estou dizendo é que vale a pena enfrentar tudo isso pelo amor de um pai que enfrentou tudo para te amar e para ficar com você e comigo. Talvez, querido, os prazeres do mundo, os prazeres da carne, talvez ele entrou na tua vida, ou talvez nunca deixou de sair. É difícil de falar, é difícil de dizer, na verdade, é difícil porque a gente entra numa amplitude de julgamento. De Deus que me livre, eu não vim aqui para te julgar, eu vim para te dizer que Ele é o Pai dos órfãos. Então, querido, aleluia, amada, você que está aí, talvez não consegue nem ir para a igreja, ou talvez tenha ido à igreja para receber uma palavra, não uma palavra pregada, mas uma revelação. E eu não tenho nada contra a revelação, muito pelo contrário, eu gosto muito, mas eu entendo, querido, que isso só é momentâneo. Não adianta Deus pegar um profeta e falar para você dizendo: eu sou teu pai, eu vou te entrar com providência, tem uma vitória, ou tem uma macumba que fizeram para você e eu estou pisando nela, e você sai contente de lá de dentro porque você percebeu que Deus destruiu todo o mal que estava atrás de você. Mas daqui a pouco você vai perceber, querido, que aquele vazio que estava dentro de você, que fez você colocar a culpa desse vazio em alguma feitiçaria ou em alguém, você vai perceber que ele retornou. E quantas vezes você vai ficar falando: eu tenho que receber uma oração, eu tenho que pedir uma oração porque eu estou com alguma coisa em cima. Eu sei que existe isso, mas nenhum demônio, querido, nenhuma força maligna, existe o amor de um pai para com o filho e de um filho para com o pai. Pastor, o que você está querendo dizer? Muito fácil, só basta você voltar para a presença dele, você fazer como o filho pródigo que uma vez fez. Aleluia. A Bíblia ela fala, que a parábola do filho pródigo, ele diz, que aquele menino, aquele moço resolveu ir para prazeres das suas carnes. E ele saiu, ele foi, festejou. A Bíblia essa parábola não entra muito em detalhes sobre aquilo tudo que ele fez, mas ele gastou tudo que ele tinha. E quando gastou como que ele tinha, ele começou a trabalhar, ele começou a tentar se virar, porque saiu debaixo da mão do pai. E depois que a gente começa a sair debaixo da mão dos pais, nós começamos a querer se virar de todas as maneiras. Mas é aquele ditado, irmão, que tem areia movediça, cada vez mais você se bate, tenta se mexer, mais pro fundo você vai. E aquele menino, ele chegou a uma conclusão. Chegou a uma seguinte conclusão. Ele falou, quando ele foi comer e deram bolota de porcos, deram comida de porco para eles, ele falou: o servo do meu pai quer lavar a serga. Ele é tratado melhor do que isso aqui. Eu vou voltar para casa, eu vou voltar para a presença do meu pai. E quando eu ver meu pai, eu vou dizer: Pai, pequei contra ti e pequei contra os céus, me perdoa. Ele já se programou, e eu acho isso aqui lindo, porque o arrependimento dele não foi somente quando ele viu o pai aos olhos, no coração dele já tinha visto o pai, já tinha batido um arrependimento. Ele entendeu, talvez de toda a sabedoria desse moço, foi entender que sem o pai nada é possível, que sem o pai aquele vazio vai continuar. E ele foi em direção, e a Bíblia ela fala que ele
viu o pai de longe, correu. Eu fico imaginando ele correndo, aleluia. Eu não sei se você pode imaginar comigo, querido, ele correndo para os braços do pai, ele correndo, ele correndo, ele correndo. Eu fico imaginando também, oh, relaracante, uikelerga, deribidaravaxerga. Eu fico imaginando o pai naquele momento. Eu fico imaginando o pai de braços abertos. Eu fico imaginando o pai ali, aleluia, louvado seja Deus, de braços abertos, e aquele menino vai chegando perto, e ele vai falando, o pai vai falando, ele está chegando, e o menino está falando, eu estou chegando, e o pai falando, ele está chegando, e o menino falando, eu estou chegando, e a Bíblia ela fala que ele pulou e se agarrou no pescoço daquele pai, e ele disse: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, me perdoa. Aleluia. E a posição do pai foi uma posição do pai que ama, uma posição do pai, querido, que a gente vê a característica de Deus, que é o amor. Aleluia. Aí a gente vê que a Bíblia ela diz que nem o seu próprio filho poupou. Aleluia. Ele é um Deus. Ele é um Deus que ama você, querido. Ele é um Deus que nunca abandonou. E a Bíblia ela vai dizer que esse mesmo Deus na parábola, aleluia, que esse pai na parábola, na verdade, diz assim: pegue roupas novas, coloca nele. Eu fico imaginando ele falando: por favor, pegue roupa nova e bota no meu filho. Olha, eu não quero ver esse menino desse jeito. Quero que a fácia. Eu não chamei esse menino para ficar desse jeito. Olha esse menino como é que tá, com as roupas sujas. Olha esse menino como é que tá, com as roupas rasgadas. Não, eu não chamei ele para isso. Traga outra sandália, esse menino está descalço. Aleluia. Ele perdeu o anel da identificação, o anel da família. Traga um novo anel, aleluia. Traga um novo anel para ele e prepara uma festa, aleluia. E alguém, talvez é eu que penso e pergunta: por que festa? Por que tu vai fazer festa? Eu vou fazer festa para anunciar para todos que meu filho que estava perdido voltou. O meu filho que estava morto ressuscitou. Aleluia. O irmão mais velho vem e ele fala de novo: meu filho, se alegre comigo, porque o meu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi achado. Deus nunca deixou. Aleluia. Essa parábola nos ensina que Deus nunca deixou, querido, de ser o teu pai. Independente das bolotas de porcos que você tem comido, independente dos lugares que você tem andado, Deus nunca deixou de ser teu pai. Pastor Cleito, mas eu estou afastado. Pastor Cleito, mas eu estou assim, assado. Querido, se essa mensagem chegou até você, se Deus paralisou tudo a minha vida para me ministrar essa palavra para você, para falar para você que Ele é o Pai dos órfãos, remante que ergue, de probiergue, alabra que darabaxergue. Se Deus fez nós colocarmos essa palavra para te alcançar, se Deus fez você estar aí agora onde você está, sentado, ouvindo ou em pé, seja como que for, você acha que um Deus que move os céus e a terra não preparou esse momento para você, só para você, para te dizer: filho, filha, eu te amo, filha, filho, eu não te deixei, filha, filho, você não é órfão, você é meu filho, você é minha filha, e eu sou o teu pai.
Ai, kerga de comanai probierga, alam planai tui kelebia pro noro comando que a fácia. Jesus te ama, querido. Jesus te ama. Se eu fosse você, eu aproveitava essa oportunidade agora. Voltava para Jesus nesse exato momento. Voltava para a presença dele, Pastor Cleito. Mas a igreja que eu era isso, querido. Eu tenho certeza que é um equívoco da tua parte. Eu tenho certeza que é um equívoco da tua parte. Porém, Deus fez tantas igrejas. Vai para um lugar onde que você fica adequado, então. Mas entenda que aquele lugar onde você vai se adequar, existe problemas. Em todos os lugares tem problemas. E às vezes Deus coloca a gente no lugar justamente para ajudar a solucionar aqueles problemas. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, eu sei que você está passando por um momento difícil. Eu sei que você está passando por um momento de dor. Mas levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça nesse exato momento. Dá a volta por cima. Acabou, chega, acabou esse sofrimento, acabou essa dor, acabou esse vazio. Chega de andar sozinho. O teu Pai quer andar com você em todo o tempo. O teu Pai, calava xerga de comanácia, está contigo e caminha contigo para onde você for. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero louvar a Deus primeiro porque essa palavra chegou até você. Eu quero louvar a Deus que essa palavra, essa mensagem chegou até você. Eu quero louvar a Deus porque Deus tocou no meu coração para ministrar essa palavra para você. Eu quero te dizer que toda glória, todo louvor seja dada a Deus, porque honra e louvor é da parte do Senhor. Querido, não se esqueça, Ele é o Pai dos órfãos. Então Ele é o teu Pai. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, essa vida, abençoa esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, seja quem for, que o Senhor fez essa palavra alcançá-los agora. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa preparar um caminho para o teu filho e a tua filha andar diante dele, diante do Senhor. Senhor, aceita o teu filho de volta, a tua filha, aceita eles, repreende esse vício da cocaína, da maconha, do cigarro, da bebida, da prostituição, joga por terra, porque tu és o general de batalha. Em nome de Jesus, Senhor, faz algo tremendo sobre essas vidas, para a tua glória, porque o reino já tem trono, o que o reino também já tem rei, o que está precisando é de súdito, e aí está mais um súdito para ficar no teu reino. Que o Senhor possa abençoar essa vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus possa te abençoar. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que essa palavra chegue até outra pessoa. Deus te abençoe. Graça e paz.